Olá, mulher abençoada, preciosa, muito preciosa do nosso Abba. Que bom que você está aqui comigo novamente. É bom demais receber você aqui no meu canal e saber que você está sendo abençoada. Isso é muito importante para mim. Então, desde já, eu já vou pedindo a você, antes de começar esse vídeo, porque você vai se envolver na história e depois vai terminar esquecendo. Então vai lá e já deixa o teu like, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa linda história do amor de Deus que vai ser contada hoje aqui. Então já deixa o teu like, já aproveita, no final deixa o teu comentário, nem que seja só uma frasezinha, mas já deixa o teu comentário. Compartilha com quem você quiser, porque é uma história muito abençoada. Uma história de amor, do cuidado, da proteção, dos milagres do nosso Deus. E eu convido você nessa hora a se envolver nessa história. Eu sei que você tem gostado do que eu tenho feito aqui nesse canal, a história do testemunho de Clarice, eu sei que impactou a tua vida. Se você não assistiu, quando terminar aqui, você já corre lá e assiste o testemunho que foi tremendo de Clarice, que queria ser mamãe. Os podcasts estão sendo maravilhosos também, então é um tempo enriquecedor que você passa aqui nesse canal. Ah, mas eu não tenho tempo para assistir. Faz igual a mim. Vou fazer faxina na casa, eu coloco os podcasts, os vídeos de testemunho e enquanto eu vou sendo abençoada, eu vou limpando a casa. Quando menos esperar, já acabou. Enquanto está fazendo o almoço, você vai assistindo e vai sendo edificada. Então, nesse podcast, não, nessa história de amor aqui hoje, eu tenho certeza que você vai ser muito edificada no Senhor. Seja bem-vinda a mais uma história de amor do coração do nosso Pai. E eu tô aqui com uma convidada muito especial, que é a minha querida irmã em Cristo, Carla Valesca. Muito feliz, Carla, em ter você aqui comigo hoje para compartilhar da sua história de amor, do amor de Deus, para compartilhar do seu milagre. E desde já quero agradecer pelo seu desejo de compartilhar, de não guardar somente para você e dar glória ao nome de Jesus pela sua história. Então seja bem-vinda, minha querida. E vamos, sem demora, começar essa história aqui, porque tem gente do outro lado da telinha ali, ansiosa já para conhecer a tua história, saber por que você está sentada aí nessa cadeira. Então, seja bem-vinda, Carla. Carla foi mãe e corajosa. Corajosa, porque depois de 10 anos, né? 10 anos que seu filho já tinha. 10 anos, ela decidiu ser mãe novamente. Então, começa aí compartilhando com a gente como foi esse desejo de 10 anos depois ser mãe. Se quiser contar também um pouquinho como foi a maternidade do primeiro, fica à vontade. Esse momento agora é só nosso. Certo. É um prazer imenso estar aqui para testemunhar, né, sobre as maravilhas que Deus faz na nossa vida, né, quando a gente confia nele. Amém. Eu tive o meu filho, o Jonathan, em 2009, e ele sempre cobrava uma irmãzinha, né? Ele sempre dizia que era uma irmãzinha. E eu dizia a ele que até ele completar os 10 anos, eu teria a irmã dele. Uhum. Só que por questão financeira, questão de rede de apoio, eu fui postergando isso e foi passando o tempo e já estava assim, né, ficando no esquecimento. Até que um dia, depois que a gente se casou no civil, eu e meu esposo, aí meu filho disse que já era tempo, que agora a irmã dele podia nascer, porque já estaria nascendo toda certinha. Isso ele com 10 anos disse isso. Por que toda certinha? Explica pra gente. Porque quando eu tive o Jonathan, eu e o pai dele não éramos casados, então foi no pecado. E aí ele aprendeu na igreja que tem que ser casado para poder ter os filhos, que os filhos nascem abençoados, são bênção. Então por isso que ele, quando a gente se casou, ele disse, agora sim você pode ter a minha irmã.
Olha só o entendimento da criança. Tem pais, às vezes, que não levam a sério as crianças, acho que criança só está ali passando tempo na igreja, mas ele, então, já no finalzinho de 9 anos para 10 anos, né? Ele já Exatamente. tinha esse entendimento. Já tinha esse Que entendimento. coisa mais linda. Continua. Aí quando ele foi e me colocou contra a parede, disse, mãe, eu já vou fazer 10 anos. E a senhora disse que não ia passar dos meus 10 anos para ter a minha irmã. Aí eu disse, mas você ainda vai fazer 10 anos, então não se preocupe, você não vai completar 11 sem ter a sua irmã. E eu sempre tive um desejo no coração de, quando engravidasse novamente, ser uma menina. E eu orava para Deus pedindo uma menina branquinha, do cabelo cacheado, que parecesse comigo, né? Oh, coisa linda. E aí, depois disso, eu no trabalho, estava para ser promovida, então isso não estava passando na minha cabeça. Nessa época que ele me cobrou, eu disse mais para consolar ele, para ele ficar mais tranquilo, que ele falou isso chorando, né? Oh, meu pai. E Se aí, sentia sozinho como filho único. se sentia sozinho. E aí, eu tive um problema de desequilíbrio hormonal, a ginecologista passou anticoncepcional e nessa tentativa de reajustar, eu engravidei da Maria. Não foi esperado naquele momento, mas já estava nos meus planos mais na frente, depois da promoção, né? E... Bendita bagunça aí nos hormônios. Exatamente. Porque nos seus planos estava mais para frente, mas no de frente. Deus não estava, né? Eu fui promovida na empresa dia 4 de junho e descobri a gestação dia 7 de junho. Uau! E aí tive até problemas na empresa, enfim. Mas engravidei da Maria. Foi uma surpresa, todo mundo querendo saber sexo, porque a segunda se ia ser menina. Dentro de mim o Senhor já dizia que era uma menina. Só que eu preferi resguardar, ficar quietinha. E o pessoal perguntava, eu desconversava, né? Não, vamos aguardar. Vamos aguardar para ver o que vai vir. Até que a gente fez a ultrassom para tentar verificar, né? Com 14 semanas. E não deu para ver. A médica disse que não dava para ver. Aí eu esperei mais um pouquinho. Fiz com 16 semanas, porque eu estava muito ansiosa, querendo saber, né? Para começar a comprar o enxoval. E aí nessa ultrassom, o médico disse, é uma menina. Aí foi uma festa lá, porque estava a Jonathan, estava o meu esposo. E a gente saiu muito feliz de lá. Aí a gente começou a montagem do enxoval, tudo direitinho. Deixa eu só voltar um pouquinho. Quando o Jonathan soube que você estava grávida, qual foi a reação dele? Sim, a surpresa do Jonathan. Eu e meu esposo, a gente saiu, comprou uma caixa de chocolate, que ele gosta muito de chocolate, né? E aí a gente abriu a caixa, colocou um bodezinho dentro e colocou um bubu. Oh. E aí fechou a caixa e deu a caixa a ele. Ele disse, ó, a gente comprou chocolate para você comer. Aí eu falei, então vamos comer assistindo? Eu falei, bora. E aí quando ele abriu, que viu ali, aí ele fez, é sério, mãe, é sério. Aí começou a chorar e disse, minha irmã tá vindo. Já foi decretando que era a irmã. A irmã, a irmã. Muito e bom. Aí a gente foi preparando tudo para a chegada dela. Quando eu fiz a morfológica, que se eu não me engano é 23 semanas, 21, por aí. Aí o médico, ele demorou bastante na ultrassom dela, confirmou que era uma menina, mas ele ficou preocupado porque não conseguia ver o ossinho do nariz dela. E eu achei aquilo tão bobo, eu fiz o osso do nariz, besteira. Mas não, é porque é um indício que pode ter síndrome de Down, segundo ele. E aí esse osso do nariz dela não apareceu. Foi feita outras ultrassons e ninguém via esse osso do nariz dela. E quando foi mais na frente, já 7 meses para 8, foi que foi possível verificar esse ossinho no nariz dela. Bem pequenininho, tanto é que o nariz dela é bem pequenininho. Né?
E assim, a gestação, ela foi muito tranquila. Fiz os exames iniciais, descobri com 6 semanas. Com 6 semanas me disseram que não ia dar para ouvir o coração dela, mas com 6 semanas o coração dela estava lá, fortíssimo. Fortíssimo. E eu fiz todo o pré-natal pelo plano de saúde e tive que fazer também pelo PSF, porque eu tomava as injeções lá, que a gestante tem que tomar, então a médica pediu para eu fazer acompanhamento nos dois. Sim. Só que aí, novamente, a empresa, né, ela não gostou, porque eu tinha que me ausentar muito. Então, eu permaneci só com o do plano de saúde, tive que sair do outro. E também já tinha terminado algumas injeções, estava faltando só uma. Aí, Maria foi se desenvolvendo muito bem, crescendo perfeitamente, peso até acima do esperado na barriga. O nome dela foi uma pequena briga para escolher, porque eu queria Clarice, que era o nome que eu gostava, porque seria com K, que é a letra do meu nome, Sim. E o pai viu na pregação de Fernandinho, Maria se apaixonou, então ficou Maria. Prevaleceu o dele, né? A Maria. E durante a gestação, eu fiz todos os exames que a médica passou, a médica muito tranquila, sempre me orientando. Como eu já era mãe de segunda viagem, né? Já era mais tranquilo, já sabia o que estava acontecendo. Jonathan foi parto normal ou cesárea? Cesárea. Cesárea. Então já Jonathan foi 41 semanas e 5 dias para nascer. Nossa, quase 42. Quase no limite. Ele foi na ordem de despejo mesmo. Sim. E a Maria foi com 35 semanas. E o que é que acontece? Foi feito todos os exames, tudo perfeito. Só que quando a gestante ela chega ao 7º mês, que faz acompanhamento com essa minha médica, com essa obstetra, ela pedia para que a gente fosse toda segunda-feira, lá onde ela estava de plantão, no hospital, maternidade, para bater uma ultrassom, para estar acompanhando essa criança. Isso é com todas as gestantes. Ela identificou nos batimentos de Maria uma diferençazinha e pediu para eu fazer um eco fetal. Eu fiz, mas como estava já avançada a gestação, a médica, né, que fez o exame, ela pediu para eu retornar quando a bebê nascesse, mas que por enquanto estava tudo bem. Depois a gente faz essa sequência, a gente fez essas sequências de ultrassom, né? Toda segunda-feira tem que estar lá para fazer a ultrassom. Sim. Eu não achava ruim, porque toda segunda-feira eu estava vendo ela. Toda manhã uma fazer ultrassom, né? Se pudesse, ficava direto na barriga da gente para ver. E aí eu pesquisava muito a questão assim do alimento. O que é que eu poderia comer, o que é que estava se desenvolvendo naquela época, no bebê, tudo isso. E eu verifiquei que o tempo de gestação que eu estava era para ela estar engordando em torno de 400, 500 gramas por semana. Porque eu já estava chegando, já estava no 7º mês. E eu bati uma ultrassom e vi que ela tinha engordado 200 e poucas gramas. Aí eu olhei, lembrei do que eu tinha visto, fui lá, pesquisei novamente e fiquei, né? Que estranho, era para ter engordado mais um pouquinho. Será que eu estou me alimentando mal porque eu estava comendo muito saudável? Aí eu fiquei pensando o quê? Que poderia ser alguma falta e ela não tivesse engordado naquela semana. Só que aí na outra semana diminuiu mais. Diminuiu? Diminuiu mais. Ela, sim, aumentou de peso, mas foi bem pouquinho. Foi bem pouquinho, menos aí juntando de 200. com aquela semana... Aí já 2 semanas eu fiquei, né? Aquilo me incomodando, que a gente não sabe o que é, mas é o Espírito Santo avisando a gente as coisas, né? E aí eu esperei a 3ª semana.
Quando foi na terceira semana, eu bati a ultrassom e ela tinha engordado só 100 e poucas gramas. Aí eu parei, fui para casa e falei com meu esposo. Eu fiz, amor, eu tô achando estranho, porque era para Maria ter engordado mais. Aí ele fez, não, mas a médica disse o quê? Eu fiz, não, a médica disse que tá normal. E o homem da ultrassom, o médico, também disse que estava tudo normal com ela. Aí ele, não, acho que é coisa da tua cabeça, tô muito preocupada. Aí eu fiz, não é. Aí eu mostrei a ele, aí ele fez, então você tem que voltar. E leva as outras ultrassom. Aí, isso já era em dezembro, dia 30 de dezembro. Sim, e estava já com quantas semanas? Tava com 33 para 34 semanas. Sim. E aí eu voltei, mas eu não consegui falar com a médica. Aliás, eu tava com 34 para fazer 35, quando eu decidi falar com ela e levar as ultrassons. Aí quando eu cheguei lá, ela não estava no dia 30, que era o plantão dela sempre nas segundas, já é certo. Aí ela só ia estar na terça-feira, porque tinha acontecido um problema, ela tinha trocado o plantão. Aí eu fui na terça, dia 31 de dezembro, fiquei lá, esperei, ela me atendeu. Aí disse, vai bater a ultrassom pra gente ver como essa menina tá. Aí eu disse, doutora, antes de bater a ultrassom, eu queria tirar uma dúvida com a senhora. Ela, diga. Aí eu, é porque nas ultrassons eu tô notando que eu tô achando estranho, acho que é coisa na minha cabeça. Mas o peso de Maria não tá aumentando o que eu acho que deveria, pelo que eu pesquisei, né? Aí ela fez, não, mas Maria já tá com 2 quilos, 600 e pouco, e ela só tá com 34 semanas. E ela tá com 43 centímetros, ela tá grande, ela tá gordinha. Eu fiz, mas olha as ultrassons. Aí quando eu mostrei as ultrassons que ela comparou, ela disse, vá agora bater uma ultrassom. Aí eu fiz, tá certo, eu vou esperar aqui. Ela, não, passe na frente, vá. Aí aquilo já... O coração de mãe Coração já disse, tá errado mesmo. Aí eu entrei na sala, o médico fez a ultrassom, tudo direitinho. E ele disse, olha mãe, ela tá perfeita, tá maravilhosa, olha, ela tá com peso bom, o tamanho dela tá ótimo, é uma menina, tudinho. Aí eu fiz, tá certo. Aí eu, antes de eu falar, a minha médica entrou na sala. Aí disse, e aí doutor, como estamos? Aí ele fez, tá ótimo. Aí a minha médica foi e pediu para ele puxar as outras ultrassom que estava guardada, né, que fica no sistema. Aí ele estava bem feliz. Só que aí quando ele puxou as outras ultrassons, ele se entristeceu na hora. E aí coube a ele me dizer que a minha filha estava com restrição de crescimento na barriga, que estava faltando oxigênio e alimento para ela, por isso que ela não estava engordando. A médica então me levou na sala, conversou e já queria fazer o parto dia 31. No mesmo dia? No mesmo dia. Porém, meu esposo conversou com ela e perguntou se não podia ficar para outro dia, devido a ser virada de ano, né? E ele estava, assim, preocupado de virar à noite e perguntou se poderia, né? Devido à condição da criança, né? Mas o que a gente estava preocupado era com ela. Aí a médica foi e explicou que queria fazer naquele mesmo dia, porque como era virada de ano, poderia não achar anestesista. Sim. Né? Poderia estar em alguma festa, alguma coisa. E que meu corpo iria expulsar a criança. Então, a qualquer momento, eu entraria em trabalho de parto. Então, ela disse assim, vamos fazer o seguinte, amanhã esteja aqui de 6 horas da manhã. 6 da manhã, no dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro. E você venha, já dê entrada, que quando eu entrar a gente já vai tirar essa bebê, tá certo? Qualquer urgência me chame, aí deixou telefone, tudo direitinho. E já deixou combinado com a anestesista dela, que acompanha ela, para se acontecesse alguma urgência. Eu e meu esposo, a gente já tinha combinado passar o Réveillon na casa de uma amiga nossa. Já estava tudo certo. E aí os planos de 7 horas da noite mudou totalmente.
que eu tive que suspender, ficar em casa. Fiz só uma coisa ali pra gente comer rapidinho. E no outro dia a gente foi. 6 horas a gente estava lá. Maria já chegou mudando até a agenda de vocês, mudando Já tudo. chegou mudando tudo. Alterando tudo, né? Aí quando a gente chegou, fez a preparação, tudo direitinho. A médica me explicou que ela poderia nascer muito bem, porque ela estava fazendo 35 semanas naquele dia. Ela poderia não precisar de UTI, mas ao mesmo tempo ela poderia precisar da UTI. Sim. E a minha preocupação era porque nesse hospital até então não tinha UTI. E se ela viesse a precisar de UTI, ela teria que ser transferida. Mas como Deus faz tudo perfeito, a UTI estava em construção, mas já estavam atendendo no quarto improvisado. Já estavam com um bebê lá na UTI, no local improvisado. E Maria nasceu. Maria nasceu dia 1º de janeiro, de 8h29 da manhã, com 2,570 kg e 44 centímetros, de 35 semanas. Ela nasceu, o médico tirou, mostrou para mim na hora, só que aí eu já tinha combinado com meu esposo, porque eu estava com medo de não ter UTI, então eu disse a ele assim: se tirarem a criança do quarto, vá atrás. Me deixe aqui e vá atrás dela. Ele já estava meio zonzo, né? Que ele, né, questão de sangue, essas coisas, ele já estava meio assim. Aí a menina nasceu, eles me mostraram ela. Todo mundo sorridente, alegre. Só que de repente eu vi as coisas mudarem. E aí o pediatra levou ela. Eu não pude nem tirar aquela foto, né? Tradicional. Tradicional. Ele levou e eu disse ao meu esposo: vai. Aí ele foi. E aí depois disso eu fiquei na sala do pós-parto. E eu: cadê a criança? Cadê a criança? Cadê Maria? Por que ela não está aqui? Ele disse: não, amor, ela teve um probleminha ali, mas ela vai ficar em observação na UTI. Eu falei: mas não tem UTI aqui. Ele fez: tem. Ela vai ficar aqui mesmo, ela não vai para outro lugar. Eu já aliviou, né, o coração da mãe. Fui para o quarto, pedi para ele ir lá, era distante, vá olhar como ela tá. Vá olhar para não trocar a filha da gente. Essas preocupações que mãe coloca na cabeça, sempre. E é tanto caso já que a gente ouviu, né, de troca de bebês, que mãe tem que ficar assim mesmo, tem que ficar ligada. Tem que ficar ligada. Aí ele fez um videozinho, tem um vídeo dela, ele falando, porque ele falava muito com ela na barriga. Então quando ele falou com ela, ela se acalmou, tudo direitinho. Aí a gente, como é cesariana, a gente passa 12 horas deitada sem poder se levantar. Sim. E eu com a minha filha na UTI, querendo ver ela. Quando a enfermeira chegou, que disse assim: mãe, pode ir tomar banho. Eu dei um pulo da cama. Quase que eu caía no chão, quase que eu desmaiava, né? Porque é tem que muito ser bem tempo devagarinho. deitada. Tomei banho e fui ver ela. Ela estava lá, só com um suportezinho de oxigênio. E aí, quando eu vi a fichinha dela, eu vi que o APH dela tinha sido 4. Bem baixo. Bem baixo. Aí eu já fiz alguma coisa errada realmente. Aí fiquei com ela lá, começou a questão do leite, que a gente tem que estimular para sair o colostro, para começar a dar eles na UTI. Toda aquela preparação para entrar na UTI, porque tem que ter muito cuidado. E a gente começou. Maria começou a aceitar a dietinha, só que quando chegava em 4 ml de leite, ela regurgitava, a barriguinha inchava, então suspendia. Ela tinha que tomar aquela medicação, que eu esqueci o nomezinho, é parental. Não lembro direito o nome, mas que vem direto para ela. Tem que ter muito cuidado com essa medicação, com essa alimentação quando chega, tudo isso. E a minha médica disse assim: Carla, ela vai passar uns 3 dias aqui.
e você teria alta com 2 dias. Mas eu vou deixar você passar 4 dias aqui para você sair junto com a sua filha. Porque até então estava se desenvolvendo tudo normal, ela estava bem na UTI. Uhum. Era só mais observação. Só mais observação, eu já estava até mais tranquila. E quando foi no 3º dia, eu fui para a sala, para a UTI, para tirar o leite, para dar a ela. Era 11h30 da noite. Cheguei na UTI, fui colocar a roupa, tudo direitinho. Quando eu estava colocando, eu vi que um aparelho estava apitando muito. Começou a apitar. E aí eu pensei, é aquele aparelhinho que eu não sabia o nome, o oxímetro, que fica no pé dela, e ela tirou, porque ela era muito agitada, já desde a barriga. Aí as meninas as enfermeiras, né, correram, foram lá. E começou um certo desespero delas. E elas pediram para eu sair da sala. Você já estava perto já do bercinho dela? Já estava bem pertinho. E quando eu saí, a oxigenação dela estava em 42. Nossa, muito baixo. E pouco tempo de UTI, mas você, mãe, você começa a entender de tudo. Porque você sai perguntando, querendo saber o que está acontecendo com o seu filho. E aí elas me pediram para sair da sala, e a gente sabe que quando é para sair da sala tem alguma coisa que eles vão fazer que a gente não pode ver, alguma coisa mais séria. Aí eu fiquei na janela do hospital. Que dava para ver lá dentro ou não? Não, eu fiquei na janela de costa para a porta, aonde entrava para a UTI, e olhando para o céu, olhando para a lua. Sim. E comecei a orar para Deus. Comecei a orar, chorava. E não sei como saía a palavra, mas eu pedi ao Senhor que fosse feita a vontade dele, mas que, se possível, ele não levasse minha filha, que eu não ia aguentar. Era o clamor da mãe, que havia acabado de ter uma filha. Aí eu só sentia as pessoas passando atrás de mim e entrando na porta, né? Entrando, e depois de mais ou menos 1 hora, foi que alguém me viu lá e fez: essa é a mãe. Aí disseram assim: leva ela para o quarto. Aí eu não queria ir. Aí a enfermeira disse: Carla, tenha calma. Você vai para o quarto e assim que resolver aqui, a médica vai falar com você. Nessa hora seu marido não estava com você lá? Não estava, porque ele estava em casa, que minha mãe que estava comigo nesse dia, porque eles estavam revezando. E aí quando eu cheguei no quarto, chorando muito, fui contar para minha mãe. Aí minha mãe tentando me acalmar, e aí eu liguei para o meu esposo. Quando eu liguei, ele já atendeu logo. 00:30 ele atendeu assim. Aí ele: o que foi, amor? Aí eu disse: Maria, ela teve alguma coisa, eu saí de lá, o aparelhinho lá da respiração dela estava 42. E eles pediram para eu sair da sala, e chorando muito. Aí foi quando ele disse assim: amor, tenha calma. Deus me acordou, era 11h20 da noite, para eu orar por nossa filha. Eu estou aqui da varanda orando por ela. Então aquilo ali já me trouxe uma paz. Sim. Que eu percebi. E foi 11h30, né? Foi 11h30 e ele foi acordado em 11h20. Sim. E ele estava muito cansado. Aí ele acordou, estava orando. Assim que eu desliguei o telefone, aí era enfermaria onde eu estava, era 2 camas. E aí a outra mãe, que estava do outro lado, a acompanhante dela, que era a mãe dela também, né? Começou a cantar aquele louvor: Aquieta Minha Alma. E eu dormi. No meio disso tudinho. No meio disso tudo. Foi embalada pelos anjos do Senhor. Eu dormi. Aí quando foi 4h da manhã, a porta abriu e eu acordei, porque eu sabia que era a médica. Eu na mesma hora me sentei. A médica chegou muito cansada. Você via mesmo que ela estava muito cansada. E ela disse: mãezinha, eu tenho notícia da sua filha. Aí ela respirou fundo e fez: ela está viva. Glória a Deus.
porém, ela está em estado gravíssimo. Aí eu fiz, certo, aí eu fiz o que aconteceu. Aí ela disse, olha, sua filha, ela teve uma parada cardiorrespiratória de 25 minutos. E a gente estava tentando reanimar ela. A gente ficou lá até agora. Eu não desisti da sua filha. De 11h30 da noite até 4 horas da manhã, os médicos em cima dela e não desistiram. Tá, Glória. Aí ela me disse assim, eu estava lá, mãe, e eu disse, eu não vou desistir dela, não vou desistir de Maria. E eu vi mais um médico na sala. Eu vi uma claridade e vi ele lá. Se é que você me entende. A médica falando um negócio A desse. médica falando um negócio desse. Quando é uma enfermeira, que geralmente tem muita enfermeira cristã assim, mas médica... Médica é difícil. E aí eu fiquei um pouco mais calma, preocupada, né? Porque o estado era gravíssimo. E meu esposo ligou para mim, eu falei para ele e ele me disse que eu esperasse ele para a gente ir junto para a UTI. Só que Satanás, ele não quer desistir, né? Não. De jeito nenhum. Ele colocou na minha cabeça que toda vez que eu chegava na UTI, minha filha passava mal. E eu fiquei sem querer ir para a UTI de novo. Aí meu esposo chegou, conversou comigo e praticamente me arrastou para lá. Que disse, é agora que ela precisa de você. Aí eu fui, com medo de acontecer mais alguma coisa com ela. E aí estava lá o médico que tinha feito, o pediatra, né, médico pediatra, o que tinha feito o parto dela. O doutor Lucas Demétrio. Ele estava lá, de bermuda. Eu estranhei quando vi ele de bermuda, né? Mas tudo bem. Aí ele veio me explicar. Ele disse, mãe, ela teve uma parada cardiorrespiratória de 25 minutos e tentaram reanimar ela, só que ela precisou ser entubada. Foi chamado o pessoal, os médicos da UTI neo, médico da UTI pediátrica, da UTI adulta, da urgência e ninguém conseguiu entubar ela. Aí eu estava em casa com meus filhos e de meia-noite me ligaram. Eu vim do jeito que eu estava, tanto é que eu estou de bermuda. Na minha motinha, eu vim embora para cá para socorrer a sua filha. E consegui fazer a intubação dela. Porém, depois de um tempo, eu percebi que ela estava com algo diferente. Na reanimação, o pulmão dela foi estourado. Meu Deus. Então, eu notei que o pulmão dela estava enchendo muito de ar. E o que é que acontece? O pulmão, quando isso acontece, o pneumotórax, tem que ser retirado o ar daquele ambiente, né? Senão ele vai comprimir esse pulmão e não tem mais cura. Então, eu busquei, eu fui atrás de um cirurgião pediátrico, mas estão de férias. 1º de janeiro, ou início de Dia janeiro. 3 de janeiro. 3 de janeiro. Estão de férias. Eles só vão voltar depois do dia 5. Sua filha não podia esperar. Então, eu peguei, improvisei uma saída de ar. Aí foi me mostrar aqueles acessozinhos, aquelas mangueirinhas bem fininhas. Ele colocou, fez um buraquinho, conseguiu colocar no lugar certinho e foi o que salvou ela novamente. Ele estava presente, esse médico, né? Ele não era da grade do hospital. Ele estava tirando férias da responsável pela UTI. Sim. Aí ele fez o parto da minha filha, lá ele reanimou ela, depois ele veio de casa, conseguiu entubar, depois ele descobriu isso e fez um buraquinho, né? E mais um anjo na história. Mais um anjo na história. E ele me disse assim, olhe, ela está em estado gravíssimo. Se você tem fé, a hora de colocar em prática é agora.
Aí na mesma hora eu disse, minha filha vai sair viva daqui. E fui ficar com ela, né? Todos os dias eu estava lá. Com 4 dias, voltando um pouquinho, com 4 dias eu recebi alta. Sim. E eu não queria ir para casa, porque eu teria que deixar ela. Foi uma dor enorme. Eu imagino. Né? Você ter sua filha, ver tudo que ela está passando e você ter que deixar ela lá. Aí eu fui para casa. Todos os dias eu estava lá de 9 da manhã às 9 da noite. 12 horas para uma recém-cirurgiada. Não tinha local para descanso para as mães, não tinha poltrona, era cadeira de plástico, porque a UTI estava em reforma. E eu passava o dia. E ia para o banheiro, ficar de joelho para orar. Mesmo com a minha cirurgia, né? E levantava sozinha, eu não orava em outro. Aí me disseram um dia, por que no banheiro? Eu fiz porque eu estava cirurgiada, onde eu me ajoelhasse, as pessoas iam me chamar de louca. Porque é muito difícil você conseguir se ajoelhar toda remendada ali. Não, é muito difícil. Só uma mãe mesmo clamando desesperada que consegue, que entende uma coisa dessa. E eu orava por ela e meu esposo depois me disse que todas as vezes que ele subia no elevador, ele ficava de joelho e orava por ela. E ele disse para mim que todos os dias, quando chegasse, ia ter uma notícia que ela tinha melhorado um pouquinho. E todos os dias, quando a gente chegava, tinha a notícia que ela melhorava um pouquinho. Só que a UTI é muito instável. Ela melhorou, ela foi entubada e depois ela foi destubada. Mas aí ela teve um problema novamente, precisou entubar novamente. Oh, meu pai, bebezinho. Isso aconteceu 3 vezes, essa intubação. Ela precisou de sangue, né? Tomou sangue. Ela fez a cirurgia, sim, no dia 5, para colocar o dreno, né? Ela ficava dopada na UTI, porque ela era muito agitada e ela arrancava sonda, ela arrancava tudo. Mesmo entubada, ela puxou o tubo, que quase que saía, o tubo da intubação dela. E aí os médicos preferiam deixar ela dopada e ela ainda ficava amarradinha. As mãos tinham que ficar amarradas. Meu Deus, e a mãe chegar e ver tudo isso era de partir o coração, né? De partir o coração. E nesse período eu tive um susto muito grande, porque a gente deixa lá as coisas dele, né? Fralda, pomada, só não fica a roupa, porque normalmente não usa roupa na UTI, né? A roupinha da gente. E eu tinha deixado um pacote de fralda, junto com a pomadinha e um lençozinho para ela, para usar durante a semana. Só que aí, quando foi no outro dia, a enfermeira que chegou olhou a outra gaveta e não viu que essa gaveta estava as fraldas dela. Aí pediu para a assistente social me ligar, pedindo para eu ir lá no hospital. E a assistente social não disse o que era. Um assistente social. Ligando, você já imagina o que é. Aí eu fui, eu não acredito, eu não acredito. Aí quando eu cheguei lá, não, mãe, tá faltando fralda. Eu, tá aqui a fralda, né? Graças a Deus que não tinha sido o que eu tinha imaginado, né? Mas é que susto para um resguardo. É um susto muito grande. E Maria ficou lá, né, durante esse tempo. Eu só vim pegar ela no colo após 19 dias. Nossa. Nesse período, as meninas, as enfermeiras eram muito humanizadas. Que elas me colocavam para trocar a fraldinha dela por dentro da incubadora. Eu sempre estava lá cantando um louvor para ela, que é... Eu esqueci o nome dela. Mas é o meu respirar. Que quando eu estava gestante, eu escutava, ela ficava bem agitada na barriga. E aí eu cantava esse louvor para ela. Lá na UTI, ela ficava mais calma. E então, com 19 dias,
eles falaram assim: mãe, ela já saiu do tubo, né, do dreno, ela já está respirando a ambiente, então a gente vai agora começar a fisioterapia, já começou na verdade, a fisioterapia para ela ter a pega boa. Sim. Aí dependendo de como ela se comportar, a gente vai ver se ela vai para o apartamento. Eu disse, tá certo. Quando a fisioterapeuta colocou Maria no meu seio, na mesma hora ela mamou. Eita, que coisa boa, que alegria. E Eles não falaram nada do tempo, esses 25 minutos, de ficar com alguma sequela? falou. Então, a gente teve esse momento e aí eles disseram, se ela continuar mamando durante o dia, a gente vai colocar vocês lá no apartamento para ficar em observação 2 dias. Ela ganhando peso, ela vai para casa. Porém, mãe, a gente precisa conversar. Aí eu, tá certo, vamos conversar. Devido a ela ter tido essa parada de 25 minutos, foi muito tempo. O cérebro pode ter ficado sem oxigenação e ela pode não andar, ela pode não falar. Talvez ela não veja ou não ouça, porque a gente fez os exames, foi feito exame na cabecinha dela, lá na UTI, vários exames para ver se tinha alguma anormalidade, não mostrou nada. Ela foi levada para o cardiologista para fazer o exame da suspeita da médica que tinha feito o eco. E também não tinha dado nada, tinha dado um soprozinho que o médico disse que é por conta do tempo dela, mas que depois ele fechava. E aí eu fui para o quarto sabendo que ela poderia ter todas essas sequelas. E a gente ficou lá 2 dias no quarto, ela ganhou peso e recebeu a alta. Foi 21 dias no hospital. Ela recebeu a alta. Para você ter noção, bispa, o pai passou quase 3 horas, entre 2 e 3 horas, assinando os papéis dos exames que ela fez. Porque como é plano, tem que estar assinado. Então, ele desceu para assinar e eu fiquei com ela lá, com tudo pronto para ir embora. E ele demorando, e eu, tá demorando muito, tão bem querendo que minha filha fique. Ela não vai ficar, eu vou embora. Depois de passar 21 dias nessa agonia todinha, a cabeça da mãe fica mil. Não, a gente tem que ir embora, a gente tem que ir embora. Aí ele chegou depois e a gente veio para casa, mas com todo aquele cuidado. Que ela poderia ter várias sequelas e tal. E passaram o acompanhamento dela para fazer durante 2 anos, 2 primeiros anos da vida dela. Nós tivemos que estar em cardiologista, neurologista, gastro, oftalmologista, todos esses médicos para fazer esse acompanhamento, né? E Maria, para a honra e glória do Senhor, ela não ficou com nenhuma sequela. Glória a Deus. Nenhuma sequela. Eu creio que o que aconteceu com ela foi para que fosse manifestada a glória de Deus, realmente. Amém. Porque a gente vê os milagres, né, na Bíblia, quando a gente lê, e a gente acha tão lindo, mas a gente é como se não conseguisse observar os milagres que Ele faz hoje, né? Que são inúmeros. Continua sendo o mesmo Deus. Continua A Bíblia sendo mesmo diz, é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. Eternamente. E Maria, ela se desenvolveu normalmente, andou com 10 meses. Perfeito. Começou a falar nessa faixa, 11 meses, ela já estava falando bem. Assim, ela é uma bênção. É realmente um milagre de Deus, assim, na vida da gente. Aí, depois que isso tudo passou, que a gente estava fazendo os acompanhamentos no médico,
E sempre era aquilo, né? Não, ela não tem agora, mas pode aparecer. Sim, eu já ia perguntar Mas o que pode os médicos aparecer. diziam. Não, mas olha, mãe, não se contente não. E sempre era assim. Não se alegre, porque pode mudar, né? E sempre isso, não se alegre. Pode acontecer algum problema. Ela pode apresentar problema futuramente. Ela pode ser autista. O mínimo que pode acontecer é ela ser autista, que eles diziam, né? E foi feito todos os exames, os 2 anos, tudo certinho, como eles pediram. Tem as fotos, tem tudo que a gente passou. E ela tá bem. E o pai dela, né, depois me disse que estava se achando frio, um pouco frio, quando eu estava gestante, e pediu para Deus aumentar a fé dele. Olha aí a origem de tudo. E aí, aumentou a fé dele. Com certeza, Né? que experiência para aumentar Que a fé. experiência. E o nome de Maria não seria Maria, né? Como eu já disse, seria Clarice, mas ficou Maria. E o segundo nome era Kailane, Maria Kailane, porque eu queria o K. O K de Carla. O K de Carla. E quando ela estava na UTI, eu lembrei do que eu tinha falado ao Senhor. Porque o meu filho Jonathan, quando ele estava na barriga, eu não sabia que estava gestante e tomei uma vacina da rubéola. Nossa. E quando eu fui na obstetra, depois que descobri que eu disse a ela, ela viu o etiquetinha que colocavam na identidade quando a gente tomava. Sim. E ela disse, mãe, você tomou essa vacina quando? Aí eu disse que tinha sido semana passada. E ela disse, como é que você faz uma coisa dessa? O seu filho pode nascer com alguma deficiência devido a isso que você fez. E ela falou como se eu tivesse feito de propósito, mas eu não tinha noção que eu estava gestante. Sim. E aí eu orei para o Senhor. Eu não era convertida, mas eu conversei com Deus, pedindo para que Ele guardasse o meu filho, que ele viesse nascer perfeito, que eu não tinha feito aquilo de propósito, que Ele sabia. E disse que o nome dele seria Jonathan Emanuel. Jonathan enviado por Deus e Emanuel, Deus está conosco. Lindo. E assim foi, eu coloquei esse nome. E disse também nessa oração que quando eu tivesse a minha menina, porque eu sempre disse que eu ia ter a minha menina, ela ia ser Emanuele. Só que aí, devido a alguns problemas com a pessoa que tinha esse nome, eu não queria colocar o nome Emanuele na minha filha. Então, passou tudo isso na UTI. Quando foi o dia de registrar, Deus falou comigo. Lembrou, 10 anos Lembrou, depois. 10 anos depois. Não ia ser Emanuele? Você me disse que ia ser Emanuele. Então, ali, no cartório, eu disse, mudou, vai ser Maria Emanuele. E aí foi alterado o nome dela também. Chá de fralda, alguns personalizados, tudo era Maria Kailane, mas Deus, Ele queria o Emanuele, como eu tinha falado a ele. Foi promessa. Deus é um Deus de aliança, que Ele faz a parte dele na promessa e lembra a gente das nossas promessas E lembra a gente que a gente das faz. nossas. Que coisa linda. Deus, Ele é detalhista, né? Muito detalhista. Detalhes. E a gente vê o amor dele nos detalhes. Nos detalhes. Que coisa linda. E ela tá aí. Hoje ela está com 4. Hoje ela tá com 4 anos. Tá na escola desde 2 anos. Se desenvolve muito bem, até acima da média. Até já questionada se ela poderia ir para outra turma, por conta que ela é muito, assim, né? Inteligente para a turma que ela tá. Ela tá na igreja, participa da célula dela, aprende as coisas de Jesus, né? Aprende a Bíblia na célula, né? Com a tia Alci dela e com a tia Ana, né? Que é os 2 cultos que ela vai. E põe em prática, viu? Ela põe em prática. É esperta toda ela.
Ela louva muito, diz que vai louvar para Deus. Tanto é que ela participou até do Ministério Infantil, né? Louvando lá na frente. E desenrolada, que pega o microfone, canta, que um adulto fica todo se tremendo lá para cantar, todo envergonhado, e ela vai, que é maravilhosa. Parece que não tem ninguém na frente dela. Coisa linda. É coisas de Deus, né? A gente fica sem palavras. Sem palavras para o agir do Senhor. Ver a história, né? Tudo o que aconteceu, ver todos os diagnósticos, né? Ver todas as possibilidades e ver que o Deus do impossível foi ali e disse, não, agora é comigo. E como fica o coração da mãe nisso tudo? O coração da mãe, na época, era um misto de fé, que tudo ia ficar bem, e ao mesmo tempo um sofrimento, uma dor por ver a criança passar aquilo, né? Porque é muito pequenininha, né? Ela precisou botar um catéter, acho que é catéter central, onde é uma coisa mais invasiva, mais sofrida. As meninas não rasparam a cabeça dela, tiveram muito cuidado com ela. Ela era o xodozinho de lá, sabe? Assim, muito cuidado. Até hoje, eu tenho contato com as enfermeiras, com o médico, todo mundo que cuidou dela. Uhum. E eles ficam assim, impressionados como ela ficou bem, né? Porque tudo que ela passou, a gente vê em televisões que às vezes acontece de uma criança faltar um oxigênio 1 minuto, 2 minutos, Sim. né? Fica com sequela pro resto da vida, ou morre, perde a vida. E a minha filha, ela tá aí para dizer que o Deus, né? Aquele Deus é o mesmo de ontem, hoje, sempre, que Ele age no impossível, né? E que Ele espera a nossa fé. Ele espera a gente acreditar. Quando a gente dá o controle na mão dele, aí Ele faz aquilo impossível. E ela com 4 anos já está testemunhando, né? Está testemunhando. Ela ficou com a marquinha do pneumotórax e aonde ela chega, ela fala, eu tenho uma marquinha aqui. Você sabia? Aí a pessoa faz, não, né? Eu tenho uma marquinha aqui, que foi quando eu nasci, eu era bem pequena e eu estava no hospital, e aí eu morri. Aí Jesus veio e me deu vida de novo. Oh, Deus, coisa linda. E aí eu fiquei com essa marquinha para poder provar que Ele me deu vida de novo. Aí as pessoas vão, que coisa linda, e vem me perguntar, como foi isso, mãe? Aí eu vou, conto o testemunho dela todinho, para as pessoas saberem como foi que aconteceu, né? Que e maravilha. Ela, com 4 anos, testemunha, louva, canta. Amém. E é exatamente isso. Deus já sabia que ia haver testemunho. Porque Ele sabe, Ele só faz as coisas quando é para a glória do nome dEle. Se é para ter glória de algum homem, Ele deixa que as coisas naturais aconteçam. Mas quando Ele percebe, Ele é Deus do tempo, Ele sabe o presente, futuro, passado, Ele sabe de tudo. Então Ele já sabia que ia ser para a glória dEle. Ele já sabia que Maria ia viver para a glória dEle, ia dar testemunho para a glória dEle, que o pai, a mãe, o irmão, tudo ia estar abrindo a boca e testemunhando para a glória do nome dEle. E é só o começo, porque ela só tem 4 aninhos. Ela tem uma vida inteira aí para testemunhar. E para comprovar e fazer as pessoas que estão nos assistindo, né? Elas ficarem mais emocionadas com a história e saber o quanto foi real, a gente tem um vídeo, né? A gente tem um vídeo e vamos passar esse vídeo aí para as pessoas verem as fotos e ver o tamanho do milagre. Um pouquinho, porque em UTI a gente sabe que tem as restrições, vocês fizeram só um pouquinho, depois todo o desenrolar da vida dela até os 4 anos dela. Então vamos ver o vídeo, nós temos um vídeo aí. Fica ligado aí nesse vídeo agora, querida.
Um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão. Eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para a minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Oh, um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre veio você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão. Que coisa mais linda que é Maria. Glória a Deus por essa vida tão preciosa. Glória ao nome do Senhor pelo milagre que é Maria. Louvado seja o Senhor. E aí, Carla, como mãe de um milagre, após contar uma linda história do amor de Deus, você tem alguma mensagem, algum recado para deixar aí para quem está assistindo a gente? Tenho sim. O recado que eu quero deixar é que acredite. O Deus de ontem é o mesmo de hoje, é o mesmo de amanhã. Ele conhece a gente desde do ventre da nossa mãe. Ele Amém. sabe tudo que a gente vai passar. Amém. Mas Ele ama tanto a gente que Ele dá o livre-arbítrio para a gente decidir, né, o que vai fazer. E Ele não desiste da gente, né? Ele está ali para sempre que você precisar, né? Jesus veio para dar o livre acesso, né, da gente com Ele. E não desista, seja qual for a situação. Amém. Seja qual for a possibilidade, o impossível, entregue nas mãos do Senhor. Deixe com Ele, faça a sua parte, ore, acredite, tenha fé, faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. Então, Ele quer ver a sua fé. Tudo se move através da sua fé. Então, não desista, porque eu pude vivenciar isso, né? Eu vi Ele fazer um grande milagre, onde a medicina dizia que não, e Ele disse que sim. Mas isso tudo devido à nossa fé, né? Devido a gente não ter desistido, devido a gente ter orado, ter entregado nas mãos dele, né? Até quando eu estava lá, quando aconteceu isso, né? Eu esqueci de dizer, só para deixar aqui registrado, no dia meu esposo estava lá, estava com meu filho, tinha ido visitar, mas ele viu a irmãzinha só de longe. E meu esposo disse, eita, daqui a pouco começa o culto. Aí eu disse, vá para a igreja. Pode ir para a igreja, eu fico aqui. E ele foi. E muitas pessoas diziam assim, mas a tua filha está na UTI em estado gravíssimo. Como é que tu viesse para a igreja? Mas para onde mais ele iria? Né?
aonde ele poderia buscar esse socorro? Sim. E assim, Tá como certo. eu não podia ir, eu busquei da onde eu estava e ele me ouviu. Ele me ouviu, colocou anjos para cuidar dela. E o meu esposo foi lá na igreja, orou com os irmãos, foi levantado clamor pela vida dela. E graças a Deus ela está aí para contar a história e o testemunho. Então não desista, só creia. Amém. Durante o processo não é fácil. Não é fácil. Durante o momento que você está vivendo, é difícil. Para gerar testemunho dói. Dói. Dói muito. Né? Tem horas que você é tentado a duvidar. Tem horas não, praticamente o tempo todo o diabo está ali, a nossa natureza humana, né? Plantando Querendo a sementinha. duvidar. Mas é crer sem duvidar. O Senhor contempla duvidar. a fé. Ai, Carla, muito obrigada por você vir testemunhar. E juntos a gente poder dar glória ao nome de Jesus. Eu tenho certeza que cada pessoa que estiver assistindo também vai dar glória ao nome do Senhor por esse milagre tão grande. Amém. E tem algo que eu gostaria de entregar a você. Deixa eu olhar aqui. Você vai ganhar um presente de uma das empreendedoras que eu estou patrocinando aqui nos nossos vídeos. Você vai ganhar, quer ver só o que você vai ganhar? Esse voucher vale um Botox capilar. Seus cachos vão estar mais maravilhosos ainda. Que maravilha. Para deixar os seus cabelos ainda mais sedosos e disciplinados. Para quem tem cacho é a melhor coisa. Digo de experiência própria também nos meus cachos. Lá do salão de Célia Lima. Excelente profissional é Célia e ela está dedicando a você esse voucher. Logo depois aqui eu vou passar para vocês, você só vai precisar agendar. Que viu? bom. Deus te abençoe. Muito obrigada. Então esse tempo aqui é também para a gente estar divulgando as nossas empreendedoras, mulheres aí de valor, que têm batalhado no seu dia a dia. Inclusive você também é uma delas, né? Sou Você uma também delas. é uma delas. Pode falar do seu trabalho também, Eu aproveita. trabalho com estética, sou esteticista, trabalho com a área facial, capilar e corporal. Olha que E com maravilha. design de sobrancelha, cílios, então lá é bem completo. Precisou, só falar. Tudo E certo. vamos ver depois para estar aí também. Amém. Abençoando. Muito bom. Eu vou deixar na descrição do vídeo e você pode procurar depois na descrição do vídeo. Tanto o Salão Célia Lima, como é o nome do seu estúdio? Carla Andrade, Estética Humanizada. Vai ficar na descrição do vídeo. Você só vai procurar e entrar em contato, que são excelentes profissionais. E a gente agora está encerrando esse tempo maravilhoso com essa mensagem. Creia. Creia, nunca duvide. Seja o diagnóstico que for dado para você, o pior diagnóstico, creia, porque você tem um Deus que é poderoso. Creia, porque o teu Deus é o mesmo ontem, hoje vai ser para sempre. Aqui foi o testemunho de uma mãe que mesmo na fragilidade ali de um puerpério, depois de uma cesariana, ela teve força, se ajoelhou num banheiro e viveu o milagre, vive dia após dia o milagre do Senhor. Esse é o Deus que faz o marido se acordar, né, Carla? Faz o marido se acordar para clamar, olhar para o céu e clamar, ao mesmo tempo que havia uma esposa também olhando para a janela, para o céu, e estavam clamando juntos. E enquanto a filha estava praticamente morrendo na UTI, Deus se levantou do trono, mandou os anjos dele e ressuscitou Maria. E Maria está aí para testemunhar o milagre que ela é do Senhor. Deus tem milagre na tua vida também. Deus tem milagre na tua família. Deus tem propósitos grandes em tudo que Ele faz. Cada deserto que você passa, cada provação que você passa, tenha certeza, Deus tem propósito nisso. De repente você fez a oração e nem lembra, igual do esposo de Carla. Senhor, estou meio frio, aumenta a minha fé. E Deus usa as experiências que nós passamos na terra, os desertos, para aumentar a nossa fé. Que esse seja um tempo em que você seja ativado na tua fé. Seja um tempo em que Deus esteja falando, eu estou no controle, eu estou fazendo tudo novo. Não há nada impossível para mim.
Então, Deus te abençoe. Eu quero orar por você agora. Eu quero, já que você está dando o privilégio de eu entrar aí no seu ambiente, eu quero estar abençoando a tua vida, eu quero estar abençoando a sua casa nesse momento. Deus, no nome de Jesus, nós louvamos por esse tempo precioso, onde estamos aqui declarando os teus milagres, que tu és um Deus de histórias de amor, escrita pela tua própria mão. E nessa hora, Deus, eu quero abençoar a vida dessa pessoa que chegou até aqui nesse vídeo, que, ó Deus, esteve dando glória ao teu nome pela vida de Mariá, pelo milagre que é Mariá. Eu louvo o teu nome, ó Deus, por essa vida. Eu não sei o que ela está passando, eu não sei o que ela ainda vai passar, eu não conheço a sua história de vida, mas eu conheço o Senhor e eu sei que é um Deus que opera no impossível. Por isso, vai agora, Senhor, entrando na mente, no coração, nas emoções, em toda e qualquer situação que essa pessoa possa estar passando e que ela creia tão somente, creia que vai ver o milagre, creia que vai ver o sobrenatural do Senhor, porque tu és um Deus vivo, um Deus de poder. Entra, ó Deus, com as tuas maravilhas na vida, na casa dessa pessoa e que seja tudo também para a glória do teu nome. Exaltado seja o teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a tua vida. Curte esse vídeo, querido. Compartilha com quem precisa saber dos milagres do Senhor também. Deixa teu comentário aqui. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.